cansado de se sentir alienado? Você está cansado de se sentir longe dos seus sonhos, do caminho dos seus sonhos? Então assiste esse vídeo até o final que eu vou te mostrar como o livro Mais Esperto que o Diabo te ensina como sair desse problema. Meu nome é Rodrigo Rodrigues, para mais um vídeo do canal da série Grandes Livros que Já Li. Então se você tem algum livro que você queira ver aqui no canal, deixe nos comentários. O livro Mais Esperto que o Diabo basicamente é uma conversa do autor com o próprio diabo. E o diabo hoje é uma figura muito temida o tempo todo, né? Mas basicamente, na minha interpretação do livro, o diabo pode ser o universo, o próprio diabo mesmo, você mesmo pode ser seu próprio diabo, enfim, depende da sua interpretação. Mas para contextualizar, ele basicamente cria uma conversa com o próprio diabo. E nessa conversa ele tem alguns pontos muito importantes. E esse livro ali no início desse ano de 2021, ele se tornou o segundo livro meu preferido porque ele é incrível. Ele fala basicamente sobre a alienação das pessoas. E ele diz num primeiro ponto que uma coisa muito importante para alienar as pessoas, para fazer com que as pessoas fiquem na mediocridade, é basicamente o ensino básico que a gente tem hoje. Escola, faculdade. Mas, Rodrigo, escola e faculdade eles não são importantes? Não, ele diz que é muito importante estudar. Mas as escolas geralmente elas ensinam a teoria, elas ensinam ensinam as coisas, elas não ensinam passo a passo, elas não ensinam como fazer. Por exemplo, você vai fazer uma faculdade, eu até vi um vídeo esses dias de um conhecido sobre fisioterapia, e ele fala, cara, aqui na faculdade você aprende a ser fisioterapeuta, mas você não aprende a cobrar quanto é o teu valor, você não ensina como conquistar clientes, como ter mais engajamento nas redes sociais, na sua área, como a produzir esse conteúdo e aumentar o seu valor de mercado. Então o que isso quer dizer? Que o ensino básico hoje, na verdade, ele aliena as pessoas, porque eles só ensinam a fazer e ser um empregado. E não tem nenhum problema em ser isso, mas a partir do momento que você não tem uma outra escolha, você só tem essa, basicamente você só tem esse caminho. Logo, essa falta de conhecimento e o medo que te agrega essa falta de conhecimento é incrível, como é muito importante para a alienação das pessoas. E outro ponto que ele diz muito importante, muito legal, é que basicamente nós somos controlados pelo medo e a fé, basicamente por dois pontos. O medo, ele se instala nos pensamentos e a partir do momento que ele começa a crescer dentro da nossa mente, ele começa a guiar as nossas ações. Já a fé, aquele estado de euforia, de crença de que é possível. Só que somente ser controlado pela fé não vai fazer com que você tenha o sucesso na sua vida. Por quê? Porque você precisa das ações, do fazer para conseguir realizar todos os seus objetivos. E quando a gente é dominado pela maioria das vezes, e não é a primeira vez que eu escuto exatamente sobre o eu da fé e o eu do medo, também já li isso no livro do Robert Kiyosaki, Pai Rico, Pai Pobre, que eu falei anteriormente, eu até tenho um vídeo aqui nele no canal. Nós precisamos ser controlados a maioria das vezes pela fé e não pelo medo. Obviamente que o medo vai ser natural, é super natural na verdade, então logo você não precisa se punir por estar sendo às vezes controlado pelo medo, mas você precisa combater. E a partir desse momento, quando a gente é criado, a gente consegue ser guiado pela fé e a gente tem as nossas ações, a gente chama o outro eu, que o autor diz que basicamente é o nosso subconsciente, é a nossa voz interna, é a nossa mente, que a partir desse momento você começa a traçar os planos, os pensamentos, o planejamento, você acessa o seu eu interior, que ele diz, né? E a partir disso você consegue traçar as metas necessárias para você conseguir realizar os sonhos que você quer. Logo, o estado de euforia da fé, ele se faz muito importante, mas só não nesse estado que você vai realizar os seus sonhos. Então se você está gostando do conteúdo até aqui, se inscreva no canal e deixa o like. E vale ressaltar que quando esse outro eu, que guia a gente, basicamente, né, a traçar esses planos, ele nunca vai guiar sobre planos materiais. Ah, eu quero ter um carro. Você não vai acessar esse outro eu para isso. Esse outro eu é sempre focado no teu propósito. É aonde você quer chegar. Então, ter um propósito muito bem definido, né, é um ponto muito importante para sair dessa alienação que constantemente tentam a gente colocar. E, Rodrigo, como o diabo pode controlar a gente? Como a mediocridade vai controlar a gente? Basicamente, onde tem um espaço vazio,
ela começa a se instalar pelo medo. E pelo medo, ela começa a te controlar, como eu falei. E são 6 tipos de medo. Medo de ficar pobre, da pobreza. Medo de críticas. De perder saúde. Perder um amor. A morte e a velhice. Logo, a partir desse ponto que esses medos vão se instalando, eles começam a crescer. Só que tem uma forma de você sair desse controle. Basicamente, o que é? É pensar, racionalizar. Quando a gente começa a pensar, racionalizar, a gente começa a combater isso dentro da gente. Então, quando você se sentir muito ameaçado nesses 6 pontos, e eu até adicionaria mais um, que é perder dinheiro, basicamente, a gente tem que pensar, cara, por que eu tô pensando assim? Por que eu tô me imaginando dessa forma? Cara, não é isso que eu estudo, não é isso que eu tô, trabalhando. Então, calma. Resolva, pensa, foque. E é dessa maneira que você consegue não ser manipulado por tudo que está ao teu redor. Porque um grande fator de manipulação basicamente é o teu ambiente de convívio. É o que as pessoas estão falando ao seu redor, o que as pessoas estão fazendo ao seu redor. Então, igreja, família, amigos, escola, conhecimento. Cara, se elas não estão alinhadas no mesmo propósito que você, eu não estou falando para você deixar. Mas, cara, presta atenção em quem você está ouvindo. Porque as pessoas que a gente mais ama são as pessoas que a gente mais impactam a vida da gente. Então, a partir desse momento, começa a entender o ambiente que você está. Ele está te ajudando no seu propósito ou ele está te deixando mais longe do seu propósito? Logo, a gente consegue concluir nessa parte que, basicamente, a alienação se faz na falta de um pensamento independente, atrelado à coragem e com um propósito muito bem definido. Por quê, Rodrigo? Porque pessoas que não têm esse pensamento independente, essa coragem, esse propósito, nas primeiras adversidades elas vão parar, elas vão travar. E isso vai fazer com que ela não alcance os próximos patamares e ela perca a sua autoconfiança. Então, a partir desse momento, a gente começa a entender que as pessoas de sucesso elas têm um grande ativo, que é o quê? É produzir resultados independente do fracasso onde elas estão. Porque, basicamente, se a gente parar e pensar, toda história de sucesso, ela tem grandes fracassos atrelados a ela. É simples. Então, os caras de sucesso, por mais que eles sejam muito fracassados, eles conseguem pegar e continuar até produzir resultados. Então, se você tem algum amigo que precisa ouvir isso, envie esse vídeo para ele agora. E uma coisa muito importante no livro, tá? Chama-se ritmo hipnótico. O que é isso, Rodrigo? Basicamente é o seguinte, as pessoas têm um hábito constante de se alienar, até que isso vira algo dela. E é muito difícil você sair desse ritmo hipnótico. É muito comum da pessoa ter isso muito enraizada dentro dela. E a partir do momento que isso vira um hábito, que isso vira algo constante, ela começa a se tornar um propagandista do diabo, das ideias medíocres, do fracasso, disso tudo. Basicamente. E como é que a gente consegue identificar essas pessoas? Basicamente aquela pessoa negativa, que critica tudo, que reclama de tudo, que fala que é chato o tempo todo, que você tá e parece que ela suga toda a sua energia, que você fala que vai começar algo novo e ela fala, não vai dar certo, isso é um absurdo, você não está preparado para isso, você não dá certo em nada que você faz, e isso mina todas as suas energias. Só que o ritmo hipnótico, basicamente, ele também pode ser usado para o bem. Porque se você tem hábitos de sucesso, para não se alienar, você também pode entrar no ritmo hipnótico positivo. E tem muito aquela frase que a pessoa diz, cara, tudo que ele toca vira ouro, tudo que ele faz dá certo. Basicamente, a gente consegue entender que a pessoa está no ritmo hipnótico positivo. Porque ela está sempre criando hábitos ilegais, hábitos do sucesso, não do fracasso, não da mediocridade e tudo mais. E agora, para mim, é um grande insight do livro, né? A grande ideia do livro, basicamente. Porque tu pode estar se perguntando até agora, Rodrigo, mas como é que esses pensamentos vêm à minha mente? Como é que o diabo consegue tomar conta do pensamento? E basicamente ele tem algumas iscas, algumas coisas que te fisgam. E as principais que ele diz no livro são as seguintes, ó. Dinheiro, que é a ganância, sexo, amor,
desejo de ganhar coisas fáceis, vaidade e egocentrismo, desejo de se tornar mestre dos outros, narcóticos e tóxicos, desejo de imitar os outros, ser o herói e alimento. Esses são os grandes coisas que o diabo, que a mediocridade vá te fisgar. E algumas coisas são muito do mundo atual, tipo a busca pelo sexo desenfreadamente, dinheiro, ganhar coisas fáceis. E isso faz com que você consegue se atrelar a ele, dar o ouvido a uma coisa que não é. Tem muito de pirâmide financeira por aí. E esses pensamentos vão tomando conta de você, como eu falei até anteriormente, que vai se atrelando pelo medo. Medo de perder o grande amor, o amor ligado a isso. Então você começa a se perder, a sair do seu propósito. Então, vou frisar mais uma vez, cara, pensamento independente, atrelado ao desejo, à fé e com um propósito bem definido, a coragem. Tudo isso vai fazer com que você não seja alienado. Então, basicamente, o resumo do livro, as partes, na verdade, que eu mais achei importante, de Mais Esperto que o Diabo é esse. Tem muito outros conhecimentos, mas muito outro. O livro é incrível, tem muito mais do que isso. Então, se você gostou do vídeo, basicamente, se inscreva no canal, deixa o like, comenta e compartilha. Valeu!